No dia 17 de agosto, os vereadores de Maringá votaram e aprovaram em primeira discussão o projeto que instituiria o Conselho LGBTI+, em Maringá. Na ocasião, votaram contra o projeto 3 vereadores, Cris Lauer, Rafael Rosa e Sidney Telles. Votaram a favor 10 vereadores, Altamir da Lotérica, Belino Bravin, delegado Luiz Alves, Dr. Manuel, Flávio Mantovani, Maninho, Mário Verri, Onivaldo Barros, Paulo Biazon e a professora Ana Lúcia. Pois bem, depois disso, a segunda votação foi adiada em 4 sessões e votada ontem, mas não sem polêmicas. Na votação de ontem, os vereadores votaram contra a criação do projeto e Desculpa, vou retomar aqui. Na votação de ontem, os vereadores votaram contra a criação do projeto e rejeitaram a criação do Conselho Municipal LGBTI. Manteram os votos contra. Manteram ou não mantiveram? Não, vamos acertar. Cris Lauer, Rafael Rosa e Sidney Telles. Os vereadores que mudaram de opinião e votaram contra Altamir da Lotérica, Belino Bravin, delegado Luiz Alves, Maninho, Onivaldo Barros, Paulo Biazon e Alex Chaves, que não votou na primeira discussão. A favor votaram os vereadores Dr. Manuel Sobrinho, professora Ana Lúcia, Mário Verri e Flávio Mantovani. É isso aí. Manteram, vai Ângelo Rigon. É um dia triste, né? É um dia triste. Para uns, para outros alegre. Não, para quem defende direitos de seres humanos que habitam o planeta, inclusive nossa cidade, é um dia triste. Negaram um conselho que representasse e defendesse os interesses de um grupo, de um determinado grupo. Então, mas tem um lado bom, que realmente é saber quem é vereador nessa cidade, quem sustenta, inclusive o voto. Nem a fala, é sustentar o voto que é pior. A gente vê que hoje, houve uma época que Maringá tinha 21 vereadores, hoje tem 15, mas na verdade tem 5. Tá? São os 4 que votaram e o Mário que não votou. O resto, para mim, é vereador geleia. Podem não gostar, mas não há justificativa para você rejeitar um conselho que tem o mesmo texto. O mesmo texto, porque o texto é padrão dos demais conselhos. Isso para mim me soa preconceituoso. Inclusive, todo mundo sabe que a iniciativa foi da OAB e entra o pessoal que votou contra, tem advogado. É só de se lamentar, colabora ainda mais para essa ideia que a gente tem, que a gente discutiu recentemente, não da questão conservadora, mas de que Maringá é uma província, uma cidade provinciana, e esses vereadores que compõem hoje aquilo que fortalece a cada eleição. Parece que a Câmara escolhe uma turma cada vez pior para sentar naquelas cadeiras. E comprovam isso fazendo esse tipo de votação, que é um retrocesso. É um retrocesso. Você rejeitar esse projeto, depois, que o pior da situação, depois de ter passado ele em primeira discussão, um grupo de pessoas que às vezes, muitos deles não passariam um teste de sanidade mental. Então qualquer pessoa, como disse o Aguinaldo ontem aqui, chegou em casa, comprou uma cartolina na papelaria e escreveu alguma coisa, vai lá, usa nome de Deus, de família, vai lá, os vereadores pipocam. Porque muitos deles não têm o estofo para estar ocupando lá. Porque muitos deles sequer imaginavam que seriam eleitos. Entraram na bobageira de internet e acabaram lá tratando de assuntos importantes como esse e ferindo direitos, porque são direitos. Governar e legislar não é só para um grupo, não é só para empresário não é para grupo de bairro não, é para todos. E ontem a Câmara de Maringá deu um péssimo exemplo, a Câmara, que eu digo a maioria dos vereadores, um péssimo exemplo ao não governar para todos. De certo, boa parte desses vereadores governam para grupos econômicos, mas não governam para a defesa de direitos humanos. São pessoas humanas que a gente está falando. Luiz Neto. Não, Paulo, só deixando claro, acho que eu acertei a previsão, né? Só não acertei o número de votos contrários. Você falou 3. Mas o pastor já estava ciente que eram 4 votos contrários. Ele disse que eram 4 votos contrários ao conselho, a favor do conselho e o resto seriam contrários, perdão. E o que eu queria dizer, Paulo, em relação a isso, é que as pessoas estão colocando o mérito do conselho, as pessoas são contra o conselho, do conselho não ter passado a um vereador. Quando o cara que fez a articulação foi um vereador que colocou 20 emendas no dia, né? Que acabou inviabilizando a votação do projeto no dia, porque ia passar em segunda discussão. E
Depois retirou todas as emendas ontem, que voltou ao projeto inicial, que era o que a igreja, né, e outras pessoas não queriam que fosse aprovado. Então, o mérito ali não é de um vereador e sim de outro, né? Um tomou mais posição na internet, mas quem fez toda a articulação foi um outro vereador. E com certeza, quando a Câmara vota com 10 votos contrários a esse tipo de projeto, é porque já foi articulado, foi conversado. Os vereadores não gostam de ter dor de cabeça, não gostam de desagradar determinados segmentos da sociedade. A pressão, como o Rigon disse e o Agnaldo disse, tem cara que não aguenta pressão, né? Foram milhares e milhares de mensagens no WhatsApp desses vereadores pedindo para não aprovar, outros pedindo para aprovar. Mas a grande questão em relação a isso, Paulo, é que pode não ter sido aprovado agora, mas pode ter certeza que isso ainda vai ser assunto muito mais vezes aqui, não só no Pan News, mas discussão aqui em Maringá, porque vão reformular o projeto e vão pedir a votação dele novamente. Agnaldo Vieira. Ontem, como dissemos aqui dessa questão da pressão, realmente é complicado e eu fico com medo, porque nós temos a instabilidade jurídica, principalmente instalada no país. E Maringá, como precursora, nós temos a instabilidade legislativa, né? Porque não é a questão do projeto em si, mas essa instabilidade que muitos vereadores em Maringá têm devido. E talvez se você fizer uma pesquisa realmente nesse projeto, às vezes não representa, a quantidade de pessoas lá talvez não representasse a maioria da população. Mas se um grupo unido for lá e pressionar, né, por qualquer que seja o projeto, seja bom ou ruim para a cidade, nós temos ali um grupo pelo menos de cerca de 10 vereadores que mudam de opinião, como mudam de camisa, né? Então aqui os parabéns para o Sidney Telles, o Rafael Rosa, a Cris Lauer, que mantiveram a posição. É aquilo que eu sempre digo. É importante você ter uma decisão, tomar uma decisão. Certo ou errada, mas você toma. Agora, como disse o filósofo vereador John Alves, se bater na bundinha do vereador quando ele sai na rua, muda de opinião, então é complicado. Então Maringá sai na frente e se instala uma estabilidade legislativa. Eu agora sou a favor também de se abrir o conselho do COFEB, né, que é o Conselho dos Frequentadores de Botecos. Peraí, vai, Edivaldo Magro. Pois fica a lição importante aí, na verdade, mais uma lição de novo aplicada, né, que basta uma pressão, é só encher a Câmara, fazer rodar no zap da vida aí alguma pressão específica, algumas ameaças, e os vereadores corrigem rapidamente sua postura, assumem nova postura, na verdade, né, o que é lamentável. Mas é importante dizer que esse conselho, né, no formato que ele estava sendo feito, né, tem lá suas contradições, mas como eu já disse, vou dizer sempre aqui, eu sou a favor dos conselhos, né, é um instrumento de democratização das políticas públicas, ele é fundamental. E que me surpreende é que esses movimentos que supostamente se organizam, né, nesses eventos, devem estar mais organizados o tempo todo. Se organizar para eleger representante, se eles são tão representativos, tão importantes, já está na hora deles colocar os seus representantes dentro da Câmara na forma de um legislador de verdade, para que possa ser uma voz lá. Aí você tem, é importante, é um movimento bem organizado, mas aí cabe numa Kombi, aí chega lá e pedem espaço. Então é necessário que eles começam a atuar, não só nessas áreas, mas dentro da própria administração. Eu, sinceramente, não sei quantos pessoas, né, não só simpatizantes, mas de fato praticantes aí de alguma dessas diversidades, de alguma dessas letras, estão dentro da administração, estão dentro de outros instrumentos de ordem aqui, na qual se organiza a sociedade. Então, aí você consegue garantir um pouco mais de espaço político, o que não está acontecendo. Aí, obviamente, a chamada sociedade organizada, eu não sei muito bem o que é isso, mas ela tem essa capacidade de organizar muito mais rapidamente, pressionar os vereadores e mudar o que eles querem. Então, aí fica uma lição para esse movimento, para que eles comecem a se organizar de verdade, com qualidade, com competência, organizar o discurso e falar mais grosso, né, se é possível, né? Então, acho que é fundamental essa organização. Fernando Tupan, por conta de votações como essa que você fala que o pessoal de fora de Maringá considera a cidade conservadora, é isso mesmo?
Exatamente, Paulo Caetano. Maringá deu um exemplo de cidade conservadora. E esse é um alerta, Paulo Caetano, para alguns vereadores que pensam em se candidatar à prefeitura de Maringá, como é o caso do Flávio Mantovani aí, que foi um dos articuladores da aprovação para aprovação do projeto e perdeu. Eu acho que tem algumas pautas que esses pré-candidatos aí à prefeitura de Maringá na eleição de 2024 precisam pensar é o seguinte: algumas pautas são bombas, então se realmente estiver pensando em sair candidato à prefeitura de Maringá para a sucessão do Ulisses Maia, eles precisam repensar alguns pontos políticos na cabeça dele, mesmo que seja contrário, porque pauta bomba, se você assumir demais, você sabe que quando vem a eleição para um cargo majoritário, você não leva, porque a população vai ser estimulada, viu? Tal candidato teve essa postura, então vamos procurar o desgaste. Então, para todos eles que têm futuro político, é o caso do Mantovani aí, que pode ser tem condições de ser um bom prefeito para Maringá, precisa repensar alguns pontos de vista polêmicos que ele está empunhando nesse exato momento.